Bom, falar sobre 35 anos de empresa num segmento tão específico como é o de iluminação é algo que nos enche de orgulho, né? Completar esse marco é realmente espetacular. A gente minimamente está cumprindo com os sonhos do nosso presidente, que nos deixou há poucos anos, e deixou esse legado para nós, né? De seguir adiante com a empresa, de alcançar novas e mais imponentes metas. Então é um orgulho, acho que acima de tudo é um grande orgulho completar 35 anos com tantos desafios, com tantas dificuldades, mas também com muitas alegrias ao longo do caminho. Bom, eu acho que o principal elemento desafiador foi que quando nós iniciamos a trabalhar em 1990 com a fibra ótica aqui, a gente mal e mal tinha uma cultura de iluminação no país. Claro que já existiam profissionais, alguns lighting designers que inclusive permanecem no mercado até hoje, algumas lojas que trabalhavam com iluminação, mas de uma maneira geral, ainda o Brasil ele não era reconhecido pelo seu profissionalismo. Hoje a gente vê, por exemplo, o recorde de brasileiros ganhando os prêmios internacionais, né? Então, que nos enche de orgulho pela, vamos dizer, o nível que a gente atingiu hoje, tanto de produtos como de lighting design. Então, bom, basta ver que a própria revista Lume nasceu em 2003 e foi a primeira revista, a primeira publicação especializada em iluminação arquitetural do país. Até aquela data a gente não tinha sequer minimamente uma cultura bem formada de iluminação no país. Eu acho que esse foi o primeiro grande desafio. Depois a gente teve as próprias questões do país, né? Como é difícil a gente empreender aqui e enfrentar diversas crises que nós tivemos ao longo desses 35 anos, crises macros, né? Não especificamente do setor de iluminação, mas a gente passou e sobreviveu a todas elas, sempre empenhando criatividade, empenhando design, buscando soluções, sempre acreditando no futuro da empresa e da própria tecnologia. Então foi desafiador, sim, é verdade, mas eu posso dizer que a cada desafio superado, a gente voltou com mais força. E olhando para trás, com certeza foram nos momentos difíceis que a gente mais cresceu, que a empresa teve um maior ganho, uma maior evolução. É claro que a gente não teria chegado até aqui não fosse o time que a gente montou. Então, os colaboradores hoje têm uma importância fundamental no êxito que a gente tem. Cada membro da equipe, a gente costuma dizer que é como uma engrenagem desse grande mecanismo. E cada qual tem a sua importância em todas as etapas do processo, desde a fabricação, a comercialização, o pós-venda, os desafios de projeto, o processo criativo, o desenvolvimento de produtos. E então a gente tem um carinho muito grande por todos os colaboradores e a gente imagina que a recíproca seja verdadeira, né? A gente tenta implantar dentro da empresa um ambiente que é muito mais do que funcionário, patrão, mas é um time realmente de colaboradores, um time, como o nome diz, né? E que muitas vezes se estende além disso e se transforma em uma extensão da família, não apenas pelos integrantes do corpo diretivo, por ser uma empresa de base familiar, mas a gente acolhe os nossos colaboradores como integrantes dessa grande família. Uma boa demonstração desse aspecto é que a gente hoje tem realmente colaboradores na nossa equipe que trabalham aqui há mais de 20 anos, com certeza, né? Então, a gente costuma dizer que é um lugar que você vai buscar a perenidade, seguir uma carreira de trabalho, e isso implicou diretamente no sucesso da empresa. Acho que uma coisa muito legal e que também fortaleceu, né, nossa história para chegar até aqui foram as parcerias. Acho que sem elas a gente também não teria alcançado esse marco tão importante, histórico, de 35 anos. E aí eu posso citar desde os fornecedores, que sempre foram muito comprometidos com as nossas demandas, né, que muitas vezes requerem uma criatividade super exacerbada, né? Os próprios revendedores, as lojas de iluminação, as boutiques de iluminação, os escritórios de arquitetura, os lighting designers. Então, todo o universo da iluminação nos abraçou com muito carinho e isso foi também igualmente fundamental para que a gente atingisse êxito
e pudesse ter essa vida tão longa como atingimos esse momento de tão longa data. A própria revista Lume é um exemplo disso. Nós estamos presentes desde o exemplar número 1 da revista, desde a primeira edição, e presentes em todos os exemplares até hoje, de alguma forma, seja com anúncio, seja com matéria, sempre numa parceria muito sólida. Então isso tudo vem mostrar para a gente o quanto esses laços formados que acabaram gerando verdadeiros amigos, né? Então eu falo que ao longo dessa jornada a gente foi sim colecionando parceiros, mas acima de tudo foi colecionando grandes amigos no mercado de iluminação. Eu acho que o papel dos lighting designers foi fundamental também na nossa evolução e merece um capítulo à parte, né? Porque evidentemente que quando a gente chegou com a fibra ótica no Brasil, lá em 1990, com um elemento que era completamente estranho e desconhecido, nós não dispunhamos naquela época de grandes tecnologias de iluminação, o LED ainda não tinha chegado e a gente estava entrando com a fibra ótica já, e evidentemente tudo que a gente mostrava, tudo que a gente defendia após as nossas pesquisas no mercado internacional de iluminação com a fibra ótica, parecia tudo uma grande aventura. E o nosso portfólio, aos poucos, foi quebrando um pouco esse mito, foi mostrando que era possível, talvez, explorar melhor uma das características que eu acho que é a principal da fibra ótica, que é justamente o processo criativo. É aquele fazer algo que ninguém no mundo fez até hoje. E a gente hoje enfrenta isso quase que toda semana, um projeto inusitado, um projeto inovador. E quando os lighting designers começaram a entrar conosco, a comprar essa briga, a lançar desafios, a nos provocar, de certa forma, a criar, né? E a gente começou a ter êxito nesse processo criativo, isso evidentemente foi gerando um portfólio que foi fortalecendo ainda mais essa tese. Então, a ideia do nunca antes visto, nunca antes foi feito, começou a ser quebrada, né? E outros profissionais começaram a entender, bom, se eles criaram isso para um outro profissional, então eles também podem desenvolver a minha ideia com êxito, com o mesmo sucesso, com o mesmo impacto perante o público. E isso foi assim delicioso, porque é extremamente desafiador por um lado, mas por outro lado o resultado acaba sendo altamente impactante e faz com que a gente se sinta cada vez mais gratificado por explorar novos caminhos com a tecnologia da fibra ótica. Tudo isso acabou gerando um reconhecimento para nós, que veio através do próprio respeito que a gente adquiriu no mercado, mas também veio através das premiações. Foram diversas ao longo do tempo. Eu particularmente não sei dizer o número de cabeça, felizmente foram muitas, mas que a gente recebe sempre com muita humildade. As premiações aqui, para nós do corpo diretivo e para todo o time, elas nunca serviram como algo para a gente se vangloriar. Pelo contrário, a gente sempre usou isso como um estímulo, como um combustível, para entender que quando a gente está indo pelo caminho correto e para a gente então nos balizar para seguir por este caminho e manter o design como algo aflorado dentro da empresa, né? Então as premiações foram muito importantes para coroar toda essa preocupação que a gente sempre teve e fizeram com que isso servisse de um incentivo para que a gente buscasse aprimorar cada vez mais processos, procedimentos, produtos, desenvolvimentos. Tudo isso acabou tendo como resultado projetos que foram sendo cada vez mais desafiadores, cada vez mais relevantes no mercado nacional, cada vez maiores, de mais importância, né, de um peso maior, tanto no desenvolvimento como na própria quantidade de fibras óticas que foram envolvidas nesses projetos, né, então cada vez mais significativos. E isso foi aumentando também a nossa responsabilidade, entendendo que a gente precisava crescer de forma a suportar todos esses novos e grandes projetos de uma maneira responsável, mantendo os mesmos padrões de qualidade que a empresa sempre buscou. Isso sempre foi uma meta desde a nossa fundação. E com isso a gente não sabe qual é o grande limite aí da fibra ótica. A gente acaba entendendo que o céu é o limite, literalmente. A consequência disso é que a gente conseguiu criar
soluções que são extremamente impactantes. Seja de produtos super conhecidos, como o efeito estrelado, por exemplo, que saiu do espectro exclusivamente de teto estrelado em quarto de crianças, para de repente atingir novos marcos, como um fundo estrelado de uma piscina, ou até mesmo um calçamento numa iluminação urbana, até novos e desafiadores usos que eram inimagináveis até então. Então, esse resultado foi trazido através do processo criativo e é uma perfeita conjunção entre os especificadores, que têm suas ideias maravilhosas, entendendo que a fibra ótica possui essa como uma característica principal, e nós que temos sempre a vontade de desenvolver essas soluções inéditas. Falar sobre o futuro é complexo. A gente, por mais que já esteja há 35 anos nesse mercado, a gente ainda não viu assim, um limite para onde essa tecnologia pode chegar e para tudo que a gente pode e quer fazer ainda. A gente ainda vê pelo menos mais 35 anos, tem muita lenha para queimar, tem muita coisa para ser feita. Nós estamos com um olhar sempre atento aos desenvolvimentos, à evolução da tecnologia e tem muita coisa que já está no radar, que a gente tem trabalhado, e a Fasa quer ser cada vez mais uma empresa referência no mercado de iluminação. E todos os membros da equipe, sem exceção, se dedicam muito para que esse seja um resultado atingido em conjunto por todos nós. Então, com certeza, tem muita coisa boa para vir ainda. E com certeza essa perspectiva de futuro também não deixa de ser a materialização, a realização do sonho do nosso fundador principal, presidente, que era o Sami, né? E que sempre vislumbrou esse caminho que hoje a gente segue à risca.